Bom dia, meu nome é Fabíola Nayane, sou estudante do IFCE Campus de Acaraú e esse vídeo seminário faz parte da disciplina de emissões atmosféricas, que estarei posteriormente na apresentação abordando o seguinte artigo. Emissões atmosféricas por chaminés industriais nas mesorregiões leste, centro e sul do estado de Goiás, Brasil, que foi desenvolvido pelos seguintes autores: Carlos de Melo e Silva Neto, Vanderwilson Alves Carneiro, François Silva, Línis Sussuarana Pereira, Bruno Bastos Gonçalves. Durante a apresentação, estarei abordando o tema do artigo nos seguintes tópicos: introdução, fontes de poluição atmosféricas, materiais e métodos, resultados e discussão e finalizando com as conclusões relacionadas a esse trabalho desenvolvido. As atividades de cunho antrópico intensificam a população do ar com o lançamento contínuo de grandes quantidades de substâncias poluentes. Em território brasileiro, é observada a tendência à modernização das instalações industriais, por ocasião do licenciamento ambiental, com o objetivo de reduzir as emissões atmosféricas. Muitas das ações de controle em âmbito nacional estão concentradas na existência de padrões de qualidade ambiental estabelecidos pelas resoluções do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Essa regulamentação de emissão de poluentes gerados por grandes fontes estacionárias ocorre em grande parte nas fases do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo por meio do qual o poder público, por meio do órgão ambiental competente, licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou que possam causar degradação ambiental considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis a cada caso. A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Federal número 6.938, de 1981, consolidou no Brasil a necessidade de realização de licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras e instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, composto por órgãos e entidades ambientais da União, nos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com o intuito de assegurar a implementação nacional da PNMA. A Resolução CONAMA número 237, de 1997, Brasil, define em seu artigo 8º as modalidades de licenças pedidas pelo poder público, a saber, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. No Brasil, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, e o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, são responsáveis por emitir resoluções que determinam os limites máximos de emissões de poluentes, como as regulamentações. Resolução CONAMA, número 382, de 26 de dezembro de 2006, que estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. E Resolução CONAMA, número 436, de 22 de dezembro de 2011, que estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas, instaladas ou com pedido de licença de instalação anteriores, a 2 de janeiro de 2007. Há lacunas importantes com relação ao monitoramento ambiental da vizinhança dos complexos industriais do país, no que se refere ao fornecimento de séries históricas e informações, tais como a composição dos efluentes e a quantificação das emissões, dificultando enormemente a avaliação dos impactos causados pelas fontes estacionárias. As diversas fontes de poluição do ar podem ser classificadas como fontes estacionárias ou fontes fixas e que podem ser subdivididas em dois grupos, um abrangendo atividades pouco representativas nas áreas urbanas, como queimadas, lavanderias e queimas de combustíveis em padaria, hotéis e outras atividades consideradas não industriais. Outro formado por atividades individualmente significativas, em vista à variedade ou intensidade de poluentes emitidos, como a poluição dos processos industriais.
Os grupos de poluentes que servem como indicadores de qualidade são dióxido de enxofre, material particulado, monóxido de carbono, ozônio e óxidos de nitrogênio. A razão dessa escolha está relacionada à frequência de ocorrência e aos efeitos adversos sobre o ambiente. Assim, os efeitos da poluição do ar podem ser caracterizados pela alteração de condições consideradas normais e potencializando problemas já existentes, que podem se manifestar na saúde, no bem-estar da população, na vegetação, na fauna e etc. A fonte de poluição atmosférica pode ser dividida como um local do qual escapam substâncias poluentes, chaminés, duto, descarga de ar e outros, processos ou equipamentos de produção, caldeiras, fornos, linhas de produção, câmaras de combustão e outros, uma área com conjunto de pontos ou processos e equipamentos numa região específica, capaz de liberar matéria ou energia para a atmosfera, tornando-a poluída. O tipo de combustível utilizado para a geração de energia para a indústria é fator determinante para a definição dos poluentes que irão compor as emissões atmosféricas, definindo quais componentes e a quantidade dos mesmos. Assim, esse trabalho objetiva comparar as emissões atmosféricas de fontes estacionárias a partir da geração de energia utilizando diferentes combustíveis, verificando assim a quantidade de poluente emitido e quais combustíveis são mais poluentes. As fontes fixas estacionárias de emissão são qualquer instalação, equipamento ou processo situado em local fixo que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, por exemplo, as chaminés de uma indústria, emissões de processos termoelétricos, caldeiras, dutos para liberação de gases de aterros sanitários. CONAMA número 382 de 2006. Pode-se asseverar que a poluição atmosférica trata-se de uma degradação de qualidade ambiental do ar, resultante das atividades antrópicas diretas e indiretas. Porém, eventos naturais também podem degradar a qualidade ambiental da atmosfera e, por consequência, afetar a saúde humana e o equilíbrio da biota. Então, pessoal, o que é um poluente atmosférico? Como vocês podem observar na imagem ao lado, poluente atmosférico é toda substância sólida, líquida ou gasosa que afeta prejudicialmente o meio ambiente após mudanças químicas na atmosfera ou pela ação sinergética com outras substâncias. De acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, a poluição é definida como a degradação da qualidade ambiental, resultante de atividades que, direta ou indiretamente, afetem desfavoravelmente a biota, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, afirmando ainda que vai mais além da definição anterior e considerando qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com níveis estabelecidos e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora, prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade. Os poluentes atmosféricos podem ser encontrados nos estados sólido, líquido ou gasoso e podem ser agrupados de acordo com seu estado de agregação. Substâncias sólidas ou líquidas que podem ser agrupadas como particulado ou material particulado, desde que princípios físicos sejam frequentemente utilizados para sua remoção e suas densidades sejam aproximadamente 3 vezes maiores do que a no qual estão diluídos. Gases e vapores formam outro grupo, sendo poluentes moleculares com existência permanente, os gases propriamente ditos, ou os vapores, que em temperatura ambiente podem sofrer condensação e voltar à forma líquida original. Então, pessoal, os poluentes também podem ser classificados de acordo com o modo de surgimento no ambiente atmosférico, como vocês podem observar na imagem ao lado. Os poluentes primários são aqueles emitidos diretamente pelas fontes de emissão, e os poluentes secundários formados na atmosfera através de reações químicas como hidrólise, oxidação ou reações fotoquímicas, entre poluentes primários ou constituintes naturais na atmosfera.
Os poluentes ainda podem ser classificados de acordo com sua composição química, ou seja, os poluentes podem ser classificados como inorgânicos e orgânicos. As fontes antropogênicas são de emissão que estão de alguma maneira relacionadas a atividades humanas. Estão inclusas neste grupo as emissões oriundas das operações na agricultura, da queima de biomassa, da queima de combustíveis fósseis, de processos industriais e de atividades microbiológicas, durante o tratamento de efluentes. As fontes emissoras podem ser divididas em dois grandes grupos, com relação à forma de sua emissão. Fontes pontuais possuem um comportamento regular com características de emissão bem determinadas, e fontes difusas possuem uma natureza de comportamento mais dinâmica, estando sujeitas às variações operacionais e ambientais. As fontes de emissão de poluentes podem ser as mais variadas possíveis, ou seja, podem se considerar dois tipos básicos de fontes de poluição, específicas e múltiplas. As fontes específicas são fixas em determinado território, ocupam na comunidade área relativamente limitada e permitem uma avaliação individual. As fontes múltiplas, que podem ser fixas ou móveis e geralmente se dispersam pela comunidade, oferecendo grande dificuldade de serem avaliadas uma a uma. As fontes industriais de poluição atmosférica estão correlacionadas à quantidade e qualidade dos poluentes emitidos por este tipo de fonte e dependem de vários fatores relacionados à fabricação. As matérias-primas e combustíveis envolvidos no processo, a eficiência do processo, o produto fabricado e o grau de medidas de controle de emissões influem diretamente no tipo e concentração do poluente expelido. Para a realização de um inventário das emissões atmosféricas, é ponto fundamental determinar os tipos e as quantidades de unidades de interesse na área do estudo e, principalmente, agrupar esses dados de forma que facilite a sistematização dos mesmos. Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos produzidos por poluentes específicos e são estabelecidos em níveis que possam propiciar uma margem de segurança, através da Portaria Normativa número 348, de 14 de março de 1990, do IBAMA, e da Resolução CONAMA número 003, de 28 de junho de 1990. São estabelecidos padrões nacionais de qualidade do ar. No Brasil, são estabelecidos dois tipos de padrões de qualidade do ar, os primários e os secundários. Os padrões primários de qualidade do ar são as concentrações de poluentes que, se ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. Podem ser entendidos como níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em meta de curto e médio prazo. Já os padrões secundários são as concentrações de poluentes atmosféricos, abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano à fauna, flora, materiais e ao meio ambiente em geral. Podem ser entendidos como níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de longo prazo. São poluentes padronizados no Brasil: fumaça, ozônio, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e partículas totais em suspensão. Como vocês podem observar na figura abaixo, realizou-se por meio de coleta de amostras e análises laboratoriais a determinação das concentrações de material particulado, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, utilizando-se coletor isocinético de poluentes atmosférico, CIPA, e analisador de gases. A metodologia utilizada nas coletas e análise das amostras está descrita nos métodos da ABNT, da CETESB e da EPA. As amostragens foram realizadas segundo um eixo transversal, passante pelo furo da fonte de coleta, da chaminé. Ao todo, foram avaliadas 23 chaminés em 9 municípios das mesorregiões leste, Cristalina e Abadiânia, centro, Nerópolis, Itapaci, Rubiataba, Firminópolis e Anápolis, e sul, Rio Verde e Cachoeira Dourada, do estado de Goiás, como vocês observam na figura. De 4 grupos de combustíveis, sendo 6 chaminés de queima de biomassa, 9 de queima de gás liquefeito de petróleo, GLP, 5 utilizando madeira e derivados para queima,
E 3. Utilizando óleo pesado, BPF. Para cada coleta das amostras, empregou-se um coletor isocinético de poluentes atmosférico, CIPA, devidamente calibrado, certificado de calibração da LME, Laboratório de Metrologia da Energética, Qualidade do Ar. Além do CIPA, utilizou-se o coletor Écio, de gases de combustão, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Para a comparação dos resultados, foi realizada a distribuição dos dados para a verificação da normalidade dos mesmos, a nova, e teste de Tukey, para comparação das emissões entre os diferentes combustíveis. Utilizou-se como forma de comparação os padrões de lançamento dispostos na resolução CONAMA número 382, de 26 de dezembro de 2006, que estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas para atividades industriais. Os resultados apresentaram diferenças consideráveis entre os tipos de combustíveis em relação à emissão de material particulado, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Em relação ao material particulado, era esperado que os combustíveis de biomassa e madeira produzissem mais em comparação aos outros, isso devido à umidade do mesmo, porém somente o combustível de madeira apresentou altos valores de material particulado, sendo o único diferente significativo entre os outros combustíveis. Na tabela abaixo, de maneira geral, observando as 23 chaminés amostradas, os valores do material particulado para todos os combustíveis se mostraram dentro dos padrões estabelecidos pelos padrões CONAMA, número 382 de 2006. Somente madeira que ficou um pouco acima do valor de 130 mg, pois esse limite é relativo às caldeiras com potência térmica nominal baixas, sendo assim resultante de processos de combustão incompleta. Então, pessoal, observando a tabela, para os gases de combustão, como dióxido de nitrogênio, a diferença foi do combustível de óleo BPF em comparação com os outros combustíveis. Já para o dióxido de enxofre não houve diferença significativa entre nenhum dos tratamentos, nem mesmo da biomassa ou madeira, que era de se esperar não apresentar valores de dióxido de enxofre. Mesmo assim, os combustíveis de biomassa e madeira apresentaram valores pequenos de dióxido de enxofre. Segundo a amostragem, as chaminés movidas por combustão de GLP apresentaram de maneira geral a média elevada na emissão dos gases dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, se mostrando acima das médias estabelecidas pela legislação. Já nessa tabela, os combustíveis fósseis tradicionalmente são conhecidos por apresentarem maiores valores de emissão de dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, devido à composição química dos mesmos. Nesse trabalho, esses são representados pelo GLP e óleo diesel. Esses combustíveis foram os que apresentaram maiores valores para os gases de dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Além das características inerentes aos combustíveis, existem outros fatores que podem influenciar a emissão atmosférica. Esses fatores podem incluir pureza dos combustíveis utilizados, estrutura física das caldeiras e fornos, sendo observado que caldeiras que apresentam manutenção em dia tendem a emitir menos gases e poluentes para a atmosfera, e a temperatura de queima, que é o fator determinante na emissão dos gases e material particulado. Material particulado é comumente formado quando as baixas temperaturas e grande umidade do material, ocorrendo a queima incompleta do mesmo e gerando particulado. Além disso, em baixas temperaturas é formado o monóxido de carbono, um gás não monitorado neste trabalho. Todas as fontes estacionárias medidas buscam o atendimento à legislação ambiental referente. Porém, as atividades que utilizam combustíveis fósseis têm maior preocupação com o teor dos poluentes e das emissões atmosféricas, se preocupando de maneira mais eficaz com a manutenção das chaminés, os filtros de manga e lavadores, sendo todos esses atenuadores das emissões atmosféricas. Pontuadas inúmeras soluções disponíveis para o controle, a redução e até mesmo a prevenção da emissão de poluentes atmosféricos por atividades industriais. Acredita-se que os principais equipamentos para tal tarefa são
câmara de sedimentação, ciclone, filtros de manga, precipitadores eletrostáticos, lavador de gases, torre de lavagem de gases, filtro de carvão ativo pós-queimador e outros. Porém, vários especialistas concordam que o melhor caminho para solucionar a questão da emissão de poluentes atmosféricos por atividades industriais é através da melhoria energética em fontes fixas e móveis. Esse caminho é a forma mais racional de reduzir emissões atmosféricas. Vários pesquisadores destacam que as maiores tendências nesse tema estão relacionadas à melhoria em eficiência energética, fontes alternativas de energia, aumento do uso de gás natural e sinergia dos recursos naturais. Os dados da pesquisa em Goiás fazem com que se veja que a poluição atmosférica é um dos maiores desafios para a gestão das cidades e o monitoramento da qualidade do ar deve ser uma atividade preventiva e contínua do empreendedor, para evitar a emissão de poluentes fora dos padrões, corrigindo possíveis variações e evitando danos ao meio ambiente e à população. As questões de cunho ambiental ligadas à poluição do ar em territórios goianos e do Brasil ainda estão muito incipientes. Entende-se que a falta de profissionais qualificados para o gerenciamento destas fontes estacionárias de emissões atmosféricas é uma realidade. É preciso que haja uma fiscalização e monitoramento eficazes e cumprimento das legislações pertinentes aos poluentes atmosféricos nas esferas municipal, estadual e federal. Também cabe ressaltar a importância da LA, licença ambiental, mediante estudos prévios de EIA, Estudo de Impacto Ambiental, e RIMA, Relatório de Impacto do Meio Ambiente, conjuminando com um plano de gestão dos poluentes atmosféricos por parte dos empreendedores. Sendo assim, finalizo essa apresentação e desde já agradeço a todos por sua atenção.